Aí, desculpa, eu fui buscar uma aguinha e comer uma bolacha. Que daqui a pouco eu vou pra academia. Bom, mas pra quem não me conhece, meu nome é Norberto Maffei, eu sou ginecologista obstetra e eu tô aqui para deixar a ginecologia descomplicada. E como que funciona a nossa live? A nossa live funciona da seguinte maneira: vocês vão fazer perguntas e eu vou responder. A gente vai falar sobre saúde da mulher, a gente vai falar sobre incontinência urinária, sobre laser, sobre o que vocês quiserem. Vamos ver aqui. Doutor, estou grávida de 30 semanas e a altura uterina 33. É normal isso? Poxa, Sueli. O ideal é a gente ter assim, a média seria 1 centímetro por semana e você tem uma margem de erro de 2 centímetros. Agora, você tem um médico que está fazendo o seu pré-natal e ele deve estar te acompanhando. Se tem essa diferença de altura uterina, provavelmente ele deve ter pedido um ultrassom. Então, um bebê um pouco maior, às vezes uma mãe um pouco mais gordinha, pode dar uma altura uterina um pouco maior e está tudo bem. Então, é normal? Provavelmente é normal sim. Agora, você não pode esquecer que você está fazendo o pré-natal e o seu médico está acompanhando. Então, se tiver qualquer coisa, ele vai investigar. E, pessoal, aqui na minha live eu não vou ficar pedindo presente. Aí, se alguém me mandar o universo, tem universo? Não tem? Acho que tem. Eu vou fazer uma dancinha, vou escrever o nome embaixo do meu mamilo esquerdo. Não, eu não vou fazer isso. Mas aqui eu vou pedir para vocês curtirem a live. Olha só que legal, curtir a live é de graça. É só você pegar os dedinhos e tocar na tela. Olha que bacana que é isso. Não custa nada, então curtam a live. É só o que o doutor pede. Olá, doutor, queria tirar uma dúvida. Tive uma ferida no útero. Já vou tirar a sua dúvida. Não existe ferida no útero, tá? Esse é um termo, normalmente, que o pessoal da enfermagem, alguns médicos também usam. Não existe ferida no útero. Muitas vezes o que acontece é que quando a gente vai examinar o colo do útero, existe uma coisa que chama ectopia, que pode ser normal em mulheres que já tiveram partos, em mulheres que usam anticoncepcionais hormonais. Isso não é ferida. Se o seu preventivo está normal, não precisa tratar, não precisa fazer nada. Então, a sua dúvida está tirada. Você não tem uma ferida. Olá, doutor. Deixa eu me encontrar aqui, já me enrolei tudo. Ana Elisa. Olá, doutor. Boa tarde. Quantos anos posso realizar mamografia? O INCA orienta a partir dos 50 anos. Muito obrigado que me mandou uma rosa. Rosinha. NPC do Dr. Danô. Olá, mulher jaguatirica. Como que você está, malvadona, que não aceita ninguém no seu Instagram? A partir dos 50, eu não concordo com isso, tá? Eu, para as minhas pacientes, eu peço mamografia, tanto no SUS como no consultório, a partir dos 40 anos. Nas pacientes com baixo risco, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a partir de 40 anos começa a elevar o risco de câncer de mama. Mas a diretriz que o Ministério da Saúde usa é esse, 50 anos mesmo. Não concordo. Ai, doutor, e daí? E daí que tudo bem? Eu não sou ninguém mesmo, mas para as minhas pacientes eu peço antes. É um direito meu. A Vivian Menezes falou que me ama. Vivian, eu sou uma pessoa apaixonante. Boa tarde, Jaciara. Boa tarde, Isadora. Doutor, é recomendado fazer laqueadura? Poxa, Aline. A laqueadura é um método anticoncepcional como qualquer outro. Então, é uma escolha da paciente. A gente pode até orientar algumas pacientes a fazerem laqueadura. Uma paciente que tem 2 filhos, 36 anos, uma história de trombose. Então, uma gravidez para uma mulher dessa pode ser um risco muito grande. Então, a gente pode orientar a laqueadura junto com um outro método. Agora, se é recomendado, Aline, é uma decisão sua.
Eu acho que a laqueadura é um péssimo método para mulheres muito jovens. Eu, particularmente, não faço, tá? Embora reconheça o direito e muitos profissionais fazem. Mas eu acho que é um péssimo método. É um bom método para uma mulher que chega no consultório com, sei lá, 30, 32 anos, 2 filhos, que não deseja mais uma nova gestação, pode ser bom. A laqueadura tem efeitos colaterais, como todos os outros. É muito comum, obrigado Aline, é muito comum a paciente ter aumento de cólica e sangramento depois da laqueadura. E muitas delas têm que voltar para o anticoncepcional. A laqueadura falha, como todos os métodos, a laqueadura falha. Pessoal, vamos curtir a live? Vamos curtir? É de graça, tá? É só pegar os dedinhos e tocar. A laqueadura falha. Então é assim, como qualquer método anticoncepcional, a gente tem que avaliar para a paciente que está na nossa frente. Será que a laqueadura é o melhor para essa paciente? Do mesmo jeito que a gente faz com qualquer método anticoncepcional. Se chega no meu consultório uma paciente que querendo colocar um DIU de cobre, mas ela tem muita cólica e muito sangramento, eu vou orientá-la a não colocar. Por quê? Porque a gente sabe que o DIU de cobre pode piorar a cólica e sangramento. Então, Aline, se é recomendado fazer laqueadura, se você não quer engravidar, é recomendado que você use um método anticoncepcional. Qual você vai usar? Aí é uma decisão sua. Doutora, uma massa branca que sai da uretra, mel Edna. Se sai da uretra, é alguma coisa que está na bexiga. Você precisa de um urologista. Isso mesmo, Vivian. Tec-tec na telinha. Dr. Cândido Dias e há mais de um mês. Não passa por nada. Procure seu ginecologista. Tá? Se é o mesmo episódio, tem que ver o que está acontecendo. Se você está tendo sempre, a gente tem que ver tudo isso. Tá? Oi, doutor, hoje eu vou fazer uma consulta para inserção do Implanon. O médico pede exames prévios? Mas depende muito, tá? Eu não costumo pedir exames para pacientes que vão colocar Implanon. Normalmente a gente coloca Implanon também em meninas muito jovens. É um bom método para adolescentes. O Implanon, ele não tem estrógenos, então ele não aumenta o risco de trombose. Você pode até pedir alguns exames, se você tiver alguma dúvida, sabe? A paciente chega para você assim, nossa, doutor, eu sangro 10 dias por mês, eu tenho muita cólica, será que essa paciente não tem endometriose? Eu posso investigar isso. Nossa, doutor, eu estou sangrando um monte e não sei o que acontece, será que ela não tem um pólipo? Agora, nas pacientes saudáveis que vêm para cá para colocar um método anticoncepcional, eu não costumo pedir exame. O único exame que eu peço é que tenha um preventivo recente. Aí eu, Amanda Inácio, doutor, boa tarde, é possível entrar na menopausa aos 33 anos? Amanda, possível é, mas é muito improvável que você esteja na menopausa aos 33 anos, tá? Então, a gente tem que avaliar um monte de coisa. Ah, doutor, mas eu não estou menstruando. Existem outros problemas numa mulher de 33 anos que não menstrua, que a gente vai pensar antes da menopausa. A gente vai pensar, por exemplo, na síndrome de ovário policístico, nas alterações de prolactina, em outras alterações hormonais. Então, eu não sei o que está acontecendo com você, mas menopausa aos 33 anos não é o primeiro diagnóstico que a gente pensa, não. Mas ela queimou a ferida. Olha, Rô, a gente pode fazer cauterização de ectopia, tá? Não existe ferida. Não existe ferida, Rô. Então, às vezes, a paciente chega aqui com uma ectopia muito grande, o preventivo está normal, mas ela fala assim, doutor, quando eu tenho relação, sangra um pouquinho, às vezes a gente cauteriza. Agora, precisa cauterizar todo mundo que tiver uma ectopia? Não, não precisa, tá? Não vejo necessidade de fazer cauterização em uma mulher que tem uma ectopia, que fez o preventivo, que está tudo normal e que não tem nenhuma queixa desnecessária.
E agora que fez, pode voltar? Pode voltar. E precisa cauterizar de novo? Não. Olá, doutor, boa tarde. É normal ter muco cervical por muitos dias? Vanessa, a gente tem que ver se é muco cervical ou se é secreção vaginal. Você pode ter secreção vaginal e isso é normal, tá? O muco cervical, ele vai estar aquele muco com aquela filância grande, aquele muco bem líquido, normalmente por uns 3, 4 dias no máximo. Agora tem que ver, é muco cervical? É secreção vaginal? E aí, eu não sei dizer, muito obrigado pelo coração, Beatriz, coração. Doutor, estava tomando injeção trimestral há 4 anos, mas de um tempo para cá fiquei muito inchada. Raízia, você está inchando muito depois de 4 anos? Pode ser pela injeção? Poxa, talvez até possa. Agora, as minhas pacientes que incham, como que eu oriento essas pacientes? Primeiro, beber água, Raízia. Toda pessoa que está inchada está bebendo pouca água, a menos que tenha um problema de rim, que tenha um problema hormonal. Porque quando a gente bebe pouca água, o nosso corpo faz assim, ele pensa assim, opa, está faltando água, então vamos estocar. E ele vai armazenando na gordura, e aí você fica inchado. Então, o que eu falo para você, primeira coisa, começa a beber água. Doutor, quanto tem que beber água? Bastante, tá? O normal é você beber 1 litro a cada 20 quilos. Então, se você pesa 60 quilos, o ideal seria que você bebesse 3 litros de água por dia. Outra coisa que pode acontecer é que às vezes a paciente, pela alimentação com muito sódio, pela falta de atividade física, por beber pouco líquido, às vezes não consegue, começa a inchar. E tem alguns medicamentos que a gente pode usar. Eu acho que você deveria procurar o seu ginecologista. Doutor, como é o muco pré-menstrual? Não tenho a menor ideia. Eu nunca ouvi falar de muco pré-menstrual. Eichila Jachevski. Nossa, que nome difícil. Eichila Jachevski. Não existe muco pré-menstrual. Eu tô bem, e você? Como que você tá, mulher jaguatirica? Eu usava só sabonete de glicerina, não lava, é isso mesmo, não lava dentro. É normal passar mais de 3 meses sem menstruar? Claro que não, não é normal passar mais de 3 meses sem menstruar, tá? O normal é que a mulher menstrue em períodos que vão de 21 a 35 dias. Se você menstrua a cada 15 dias, não é normal. Se você está 3 meses sem menstruar, não é normal. E o que é? Não tenho a menor ideia. Pode ser um monte de coisa. E para a gente descobrir, aí a gente vai precisar fazer exame. A gente precisa fazer exame, não. A gente vai precisar avaliar você, né? Doutor, socorro, corrimento com umas bolinhas de ar, porém sem cheiro. Pode ser normal? Não, não pode ser normal. Doutor, tenho SOP, estou tratando com Fertisop, mudei a alimentação e fazendo exercícios. Magda, presta muita atenção no que eu vou falar para você. O tratamento da SOP é a mudança da alimentação e os exercícios. Esses suplementos, como por exemplo o Fertisop, o Sopi, o Saisop, eles são suplementos. Normalmente eles têm mil-inositol, o Fertisop ele tem mil-inositol e ácido fólico, tem um que chama Saisop, que ele tem mil-inositol, ácido fólico, vitamina D e uns minerais, mas eles são um suplemento. O tratamento é você comer melhor, o tratamento é você fazer atividade física, principalmente a musculação. O tratamento é você tentar melhorar o sono, o tratamento é você tomar mais água, o tratamento é você fazer uma alimentação com pouco carboidrato, com poucos industrializados. Obrigado, Beatriz. Os Fertisop, o Saisop, o Sopi, eles vão ajudar? Vão ajudar, mas vão ajudar, tá? O mais importante, exame é você comer bem e fazer atividade física. Exame de urina deu bactéria, é grave. Você tem uma bacteriúria sintomática, muitas vezes precisa tratar.
Boa noite, no norte de Minas Gerais. Boa noite, Janete. Olá, vou fazer uma consulta para inserção, já respondi. Tomografia pélvica deu lesão expansiva ovariana com possível envolvimento uterino, de provável natureza neoplásica. MS, não vou falar sobre isso aqui, tá? Isso não é o tipo de assunto que a gente tem que discutir em live. Você tem que pegar essa tomografia, levar para o seu médico e fazer o tratamento, tá? Não é o tipo de coisa que a gente conversa em live, tá? Não rola esse tipo de orientação em live. Só um pouquinho que rodou aqui, ó. Eu perdi um monte de pergunta aqui, eu tinha muita e rodou, eu perdi um monte. Doutor, minha ovulação, muito obrigado, Camila. Doutor, minha ovulação estava marcada para o dia 2 e dia 9 veio um corrimento marrom e até agora sem fluxo. Para quando estava marcada a sua... Se você ia ovular no dia 2, talvez no dia 16. Tem que esperar um pouco, ver se você pode ter engravidado. Pode. Você engravidou? Não sei. Tem ovários policísticos. Meus ovários direito deu 18,8 centímetros de volume. Está muito grande? Não. Eu acho que tem outras coisas para você se preocupar. Você tem que se preocupar se você está menstruando normal, se você está com a pele oleosa, se você está com o cabelo oleoso, se você está acima do peso, como está a sua alimentação, como está a sua atividade física. Você não tem que se preocupar com cistos do seu ovário, tá? Doutor, minha última menstruação foi 4/6. Estou grávida de 23 semanas. Contar pelo útero ou pela DUM? Pode ser contado pelos dois, tá? Tem médico que prefere contar pela... Tem médico que prefere contar pela última menstruação, tem médico que prefere... Os dois estão certos, tá? Então, tanto faz. Só um pouquinho que eu tô vendo um negócio aqui. Tenho endometriose e 3 miomas. Estou tomando desogestrel, mas estou menstruando direto. Poxa, Camila. Às vezes vai ser preciso mudar a sua medicação, né? Isso daí somente com uma avaliação médica. Conversa com seu médico. Existem muitas outras possibilidades e muitas até melhores que o desogestrel. Doutor, estou grávida de 14 semanas, mais um dia deu toxoplasmose. Toxoplasmose, a gente tem 2 tipos de anticorpos, IgM e IgG, tá? Então, se você tem IgM positivo, tranquilo, é sinal que você é imune. Se você tem IgG positivo, aí você precisa tratar. E vai dar problema para o seu bebê? Não, se o tratamento for correto, não vai dar problema nenhum. Minha irmã tem ovário policístico, não menstrua 1 ano e 7 meses, é normal? Magda, você acha normal uma mulher ficar 1 ano e 7 meses sem menstruar? Claro que não é normal. Eu tenho certeza que a sua irmã, além de não menstruar, ela tem a pele bem oleosa, ela deve estar com excesso de pelos, ela deve ter queda de cabelo, deve ter acne. E o mais importante, ela pode, se ela quiser engravidar, ela não vai conseguir sem o tratamento. Tá? Não vai não, né? Mas é muito difícil conseguir sem o tratamento. Muito obrigado, Beatriz. Doutor, obesidade pode atrapalhar a ultrassom da gestante? Poxa, Larissa, depende muito, né? Se for uma ultrassom de uma gestação inicial, que é feito transvaginal, não vai mudar em nada. Agora, uma grande obesa, sabe, com obesidade grau 3, pode ser mais difícil? Até pode, mas para você ver detalhes, assim, mas não é uma queixa que os nossos colegas ultrassonografistas costumam ter de rotina, não, tá? Agora, a obesidade pode atrapalhar na gravidez.
toda mulher obesa gestante, só por ser obesa, já é colocada num grupo de gestação de alto risco. A obesidade aumenta o risco de hipertensão gestacional, aumenta o risco de diabetes gestacional. Então, existem riscos sim. Eu acho que o ultrassom é o menos importante deles. Tenho vários escapes no mês, é normal? Poxa, Beatriz, não. Olha só, toda vez que a gente usa um método que a mulher não menstrua, não sei se é o seu caso, se você usa anticoncepcional, mas os escapes são mais comuns naquelas mulheres que estão sem menstruar, que elas ficam sem menstruar. E aí, pode acontecer. Então, quando a paciente chega aqui, ela está usando, sei lá, Mirena. Aí ela fala assim, nossa, doutor, nos últimos 3 meses eu sangrei 5 dias, um pouquinho, tipo uma borra de café. Obrigado, Magda. Normal, tudo bem. Agora, o paciente está usando, sei lá, Implanon, ou pílula anticoncepcional, ou injetável, e não está menstruando, e fala assim, doutor, eu estou sangrando 10 dias por mês. Não, aí já não deixa de ser normal, tá? Então, Beatriz, tinha que avaliar o seu caso, tá? Eu não sei a sua idade, eu não sei se você usa anticoncepcional, você precisa de uma consulta. As perguntas que eu já respondi, eu não vou nem ler de novo, tá? Doutor, fiz um beta quantitativo, deu 7,5. Eu não entendi esse resultado. Poderia me responder? Verônica, a gente tem exames que tem valores de referência. Então, tem beta que dá que acima de 5 é gravidez. Tem outros kits que é acima de 10. Tem kit que é acima de 25. Então, eu também não sei. Agora, se você olhar no seu exame, na frente do resultado vai estar lá, valor de referência. Então, vai colocar ali, positivo, acima de X. Aí você vai saber. Porque sem ver isso, eu também não posso te responder, não. Poxa, gente, vocês ficam perguntando a mesma coisa 50 vezes. Se eu não respondi, é porque eu não vi. E se vocês ficarem fazendo a mesma pergunta um monte de vezes, não vai mudar em nada, porque eu vou responder uma vez só. E aí enche a caixa com pergunta igual. Caroço no colo do útero, que pode ser? Poxa, Angélica, pode ser um mioma. Agora, qual é o mais comum? São os cistos de Nabor, que são uns cistinhos, que tem algumas glândulas ali, que às vezes elas entopem, ficam cheias de líquido, e elas vão ficar meio inchadinhas ali, né? E são totalmente benignas, não precisa nem tratar. Pessoal, tem um monte, a Larissa, a Magda, a Fernanda, elas perguntaram umas 50 vezes a mesma coisa aqui, e eu já respondi. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pular todas as perguntas e vou lá para o final para começar de novo, porque só tem as perguntas dessas 4 pessoas. Então vamos lá para o fim. Vamos lá para o fim. Aqui. Jarlene Silva. Doutor, qual o primeiro passo para saber o motivo de não engravidar? Jarlene, a primeira coisa que a gente faz é quanto tempo você está tentando. Em mulheres com menos de 35 anos, a gente 1 ano de tentativa sem conseguir. Em mulheres com mais de 35 anos, são 6 meses. Se você tem menos de 35 e está tentando engravidar há mais de 1 ano e não teve sucesso, você precisa fazer investigação. E a investigação de infertilidade, em primeiro lugar, é o casal, tá? Se você tem um parceiro, o casal precisa fazer. Tem um monte de exames que a gente pede, um monte. Às vezes até a laparoscopia pode ser necessário. Agora, 3 exames são muito importantes, não que os outros não sejam. Espermograma, exatamente, metade dos casos de infertilidade são por fatores femininos. Progesterona na segunda fase do ciclo e histerosalpingografia. Então, o que você precisa, Jarlene? Você precisa de um médico que oriente você. Angélica Souza 20, obrigado, doutor, por me responder. De nada, nem sei o que você perguntou, mas que bom.
Quem usa Dilmirena é normal escape? Davi, toda mulher que usa método anticoncepcional contínuo é comum ter escape, tá? O que não pode, por exemplo, é sangrar 10 dias por mês. Você tem ali um sangramento tipo borra de café, 2, 3, 4 dias por mês, ou a cada 2 meses, tudo bem. Agora, se você sangra todos os dias, não. Então, os escapes são comuns, só que eles não podem atrapalhar a sua vida. Obrigado, Ana Cláudia. Tenho ovário policístico, minha menstruação vem corretamente e não engravido. O que pode ser? Jupaiva, precisa investigar, tá? Então, a gente tem que ver, será que você tem ovário policístico ou você tem síndrome de ovário policístico? Porque ovário policístico não é problema. Por que você não está engravidando? Será que você tem endometriose? Será que você teve doença inflamatória pélvica e ficou com algum problema? Quanto tempo você está tentando engravidar? Ai, doutor Norberto, faz 4 meses que eu estou tentando e não consegui. Então, o seu problema é pressa, tá? Pessoal, vamos curtir a live? Vamos chegar em 50 mil curtidas? Poxa, o doutor tá aqui no meio da tarde, ó, minhas pacientes faltaram. Tô esperando para ir pra academia, batendo papo aqui, conversando com vocês. Vamos chegar em 50 mil curtidas aí. Muito obrigado, Beatriz. Então, precisa primeiro, Jupaiva, de um diagnóstico correto. E por que você não engravida, aí eu não tenho como dizer, tá? Porque vai precisar fazer toda uma investigação. Doutor, sou tentante, já fiz exames, não tem problema. Tomando sulfato ferroso, não consigo engravidar. Poxa, Thaís, não tem como eu falar para você agora. Mulher que está tentante, além do sulfato ferroso, tem coisa que é mais importante que o sulfato ferroso, que é o ácido fólico ou metilfolato e a vitamina D, tá? O ácido fólico ou metilfolato e a vitamina D são mais importantes para tentantes do que o sulfato ferroso. Agora, Thaís, quanto tempo que você está tentando engravidar? Então, tudo isso a gente precisa saber. Às vezes você está tentando há 6 meses e está tudo normal. Tem que fazer cauterização? Depende. Não tem. Nem se for mioma, nem nada. Cervicite crônica vira HPV? A cervicite crônica pode ser causada pelo HPV, mas não vira HPV. HPV é um vírus, tá? O HPV você se contamina. 80% das pessoas têm HPV. Mas a cervicite crônica não é um problema que você precisa se preocupar, não. Doutor, o que um adolescente com 15 com suspeita de SOP deve tomar? Adriana, primeiro que é muito difícil fazer diagnóstico de SOP com 15 anos, tá? Diagnóstico de síndrome de ovário policístico em adolescente é bem complicado. Agora, o que uma menina de 15 anos deve fazer se ela tem a suspeita de SOP? 2 coisas. 2. Comer melhor e fazer atividade física. Então, Adriana, se você, eu não sei se é você, eu não vi o perfil, não vi a foto, nada, se é você ou se é sua filha ou uma sobrinha, ou seja, quem for, se essa menina, embora meninas magras, mulheres magras possam ter SOP, normalmente elas estão acima do peso, tá? Porque a síndrome de ovário policístico tem uma relação muito grande com a alimentação e, obrigado Ana, com a alimentação e com sedentarismo. Então, o que essa menina de 15 anos deve fazer? Comer melhor e exercício físico. Esquece remédio. Queria um método anticoncepcional bom e que não aumentasse a acne. Poxa, mina, para isso a gente tem várias pílulas, tá? Os outros métodos para acne, eles não são tão legais. Eu prefiro outros métodos. Eu acho assim que os implantes, os DIUs, os adesivos têm um efeito anticoncepcional melhor do que os comprimidos, do que as pílulas. Mas, muito obrigado, Larissa. A gente tem que admitir que quando a gente pensa em acne, as pílulas podem ter um resultado melhor, tá? Não é nenhuma maravilha. Muito obrigado pelo coração, Larissa. Muito obrigado. Acho que hoje é o dia que eu mais ganhei presente aqui.
Então, você precisa de um médico. Você faz uma consulta, vai com o seu ginecologista, aí você fala para ele, fala assim, ai doutor, eu precisava de um método anticoncepcional, mas eu queria também um que tratasse as minhas espinhas. Dependendo do seu grau de espinhas, obrigado Larissa, ele vai falar assim, só um anticoncepcional melhora, ou ele vai dizer assim, poxa mina, eu acho que você vai precisar de um tratamento para sua acne, talvez você tenha SOP, por exemplo. Tá vendo como é importante uma consulta? Doutor, tenho deficiência de ferro, posso cortar a menstruação? Posso tomar injeção? Pode. Doutor, minhas regras não veio, 4 meses, fiz exames, não é gravidez. Será que já estou na menopausa? Não tenho a menor ideia, Ruth. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você sente. Agora, só a menopausa que faz parar a menstruação? Não, existem outras coisas. A SOP é muito comum, as alterações de prolactina. Então, o que você precisava, Ruth? De uma consulta. Pessoal, vamos curtir a live? Eu estou pedindo para curtir, ó. Não estou nem pedindo presente. Se bem que eu ganhei bastante presente hoje. Eu estou pedindo para curtir. Só pegar os dedinhos assim, ó, e tocar na tela. Tenho policístico, mas tenho minha menstruação normal. Meu perfil... Vamos começar de novo. Tenho policístico, mas tenho minha menstruação normal. E meu período fértil normal. Por que será? Ovário policístico é uma coisa normal. Síndrome dos ovários policísticos, outra coisa totalmente diferente, tá? Então, se você tem ovário policístico, tranquilo. Não precisa ficar preocupado. Obrigado, Beatriz. Doutor, boa tarde. Minha bebê tem 1 ano e 7 meses e até agora minha menstruação não veio. É normal? Stephanie, se você amamenta, é normal. Tá? Normal para mulher que amamenta não menstruar. Se você está tomando um anticoncepcional tipo desogestrel, é normal. Agora, se você não toma anticoncepcional, não se esqueça que existe risco de gravidez, tá? Então, doutor, o que significa a presença de líquido no saco no retrouterino? Pode não significar nada. O ultrassonografista viu que tem um pouquinho de líquido na pelve. Isso vai depender muito de cada caso. Se eu estou investigando uma doença inflamatória pélvica, vai ter um significado. Se eu estou fazendo para ver um mioma, não vai significar nada. Aí só o seu médico consegue falar para você, Leila. Doutor, tenho tudo saudável, meu esposo também faz 4 meses que tentamos e não conseguimos, é normal? Totalmente normal, mulher sem nome, tem um símbolo aqui, que é uma medalhinha. Nós só investigamos infertilidade em casais com menos, quando a mulher tem menos de 35 anos, depois de 1 ano de tentativa, tá? Então, tá tudo bem, fica despreocupada. Boa tarde, Ana. Beatriz do Vale, menstruação pouco e durar só 2 dias, é normal? É. Atrasei minha injeção anticoncepcional 2 dias. Posso tomar ainda ou tomo só no outro mês? Pode tomar. Usa preservativo na primeira semana. Doutor, tenho 5 filhos, 1 normal e 4 cesáreas. Agora vou para a 5ª cesárea. Rochelle, relaxa, vai lá, faz a sua cesárea. Não tem outro jeito também, então fica tranquilo. Doutor, como lidar com a hiperêmese na gestação? Tive na primeira e agora na 2ª gestação também. Poxa, Larissa, é complicado, né? Às vezes a gente consegue lidar com a hiperêmese gravídica fracionando a alimentação, comendo alimentos menos gordurosos, né, com menos açúcar, tomando muito líquido e usando, obrigado Larissa, e usando medicação. Tem paciente que não tem jeito, às vezes a gente precisa internar a paciente para fazer medicação na veia, soro, porque ela está desidratando. Então vai depender muito de cada paciente. Eu tenho endometriose, a Cláudia Viana tem endometriose. Você está tratando, Cláudia? Marislaine, eu passei 8 meses tentando. Aí a gente terminou, voltamos depois de 9 meses e de primeira engravidei. Tudo normal, 8 meses é um tempo normal.
Tenho 31, doutor. Já tenho mais de um ano sem anticoncepcional. Se você tem 31 anos e está tentando há mais de um ano sem sucesso, você tem indicação sim de fazer uma investigação, tá? Você não, você e o seu parceiro. Doutor, meu útero está com volume de 1493, é normal? Não, o seu útero está 10 vezes maior do que o tamanho normal. Tem remédio para endometriose? Poxa, Cláudia, endometriose tem tratamento. Nem sempre é só para remédio. Existe remédio, sim, existe a cirurgia, existe as medidas de alimentação, de atividade física, de psicoterapia. Tudo isso é utilizado no tratamento da endometriose. E para você, só avaliando você, porque cada mulher é diferente e o que foi bom para uma pode não ser para outra. Doutor, quem tem pólipo não engravida? Pode até engravidar, mas é melhor não ter, tá? Porque o pólipo pode dificultar a gravidez e pode facilitar aborto. Então, o melhor seria tratar e tirar. Doutor, tenho endometriose profunda, minha menstruação com coágulos pequenos, agora estou com anemia, é motivo? Olha, você que tem endometriose, é muito complicado a gente falar, porque eu não sei se você está tentando engravidar, se você não está, mas uma paciente minha com endometriose profunda iria estar sem menstruar, se preparando para cirurgia caso ela quisesse engravidar, mas eu não conheço o seu caso, então eu não sei como falar. Roberta, doutor, tomo glifage e espirulactona para estimular a ovulação, é correto? Roberta, nem o glifage nem a espirulactona vão estimular a ovulação. O que você deve ter é síndrome de ovário policístico. O glifage ajuda, não para estimular a ovulação, mas para tratar a síndrome de ovário policístico, ele melhora a resistência aumentada à insulina. E a espirulactona vai melhorar coisas tipo a acne, o excesso de pelos. Agora, Roberta, o tratamento é você melhorar a alimentação e você fazer atividade física, tá? Principalmente se você estiver acima do peso, Roberta. Tá? Então, tratamento de síndrome de ovário policístico, reeducação alimentar, exercício físico. A gente pode usar o glifage, a gente pode usar o inositol, os dois ajudam bastante. A gente pode usar a vitamina D, é muito importante para o paciente com SOP. A gente pode usar o metilfolato, o ácido fólico, o cromo. Agora, se você não comer melhor e não fizer atividade física, não vai dar. Eliette, 1 ano e 3 meses tentando é normal? Não. Depois de 1 ano tentando, já tem indicação de fazer investigação de infertilidade, tá? Já faz 1 ano e tenho 25. Já pode fazer. Doutor, tenho 34 anos e por 15 anos tomei anticoncepcional. Há 1 ano passei por uma histerectomia. Tudo bem, sem problema. Por algum motivo você precisou tirar o útero. E agora você não vai precisar mais usar o anticoncepcional. Eu não entendi bem qual a sua dúvida. Quatro meses tentando é normal após aborto? Independente do que foi, você deve ter esperado pelo menos uns 3 meses depois do aborto, mas você só coloca só vai investigar a infertilidade depois de 1 ano tentando. Ana Calduro, histerectomia e endometriose. Hoje estou tendo bastante acne e mudança de humor. Nem sempre a histerectomia vai tratar a endometriose, né? Mirena engorda ou incha? Não. Doutor, minha bebê já respondi. Depois de uma cesárea, quanto tempo esperar para engravidar? Tive pré-eclâmpsia. Poxa, eu acho que pelo menos 1 ano, sabe? É um tempo legal para você esperar. E lembrar que você teve pré-eclâmpsia, então tem uma série de coisas que vai ter que ser feito para evitar um novo caso de pré-eclâmpsia.
Doutor, qual o tratamento para clamídia na gestação? Aquele que o seu médico passar, tá? E tem. A gente não pode... Já pensou, Vanessa, o doutor Norberto passando antibiótico para gestante numa live? Você já parou para pensar nisso? Eu faço isso hoje, a semana que vem o CFM tá mandando uma cartinha para mim. Você ficou maluco, doutor Norberto? Você está em live, passando antibiótico, remédio que precisa de receita, para uma pessoa que você não conhece, gestante numa live? Não, Vanessa, tem tratamento sim, mas o seu médico tem que passar. Tenho deficiência de ferro? Pode cortar a menstruação. Uso anticoncepcional Selene. É bom anticoncepcional? Milena, eu não uso Selene para nenhuma paciente minha. O ideal do Selene é que ele seja usado por períodos menores de 6 meses. Mas, assim, se você está usando e você está bem, continue. Eu não uso para as minhas pacientes. Candidíase de repetição pode causar infertilidade? Não. Agora, o diabetes pode ser causa da candidíase de repetição, tá? Principalmente se estiver descompensado. Consumo exagerado de açúcar pode ser causa. Meu exame de progesterona deu baixo e meu médico passou glifage e espironolactona. Ajuda a ovular? Não, Roberto, eu já expliquei para você, não é isso. Dosagem de progesterona baixa tem que saber qual a fase do ciclo que foi colhido. Se você colheu na primeira fase do ciclo, no começo, normal tá baixo. Então, você tem que ver o que esse tratamento que você está usando, ele é para síndrome de ovário policístico. Agora, Roberta, sem você fazer a reeducação alimentar, sem você fazer atividade física, não vai rolar. Roberta Patrini, pede para subir na live que eu vou deixar você subir. Aí eu vou conversar com você, Roberta. De um Mirena incha e sem muita acne, pode aumentar a acne com Mirena sim, tá? É um dos efeitos colaterais. Ju Santos, doutor, sinto sensação de morte. Mas Ju, quando? Como que acontece isso? Eu não sei como responder isso para você. Não sei em que situação, se isso acontece sempre, ou eu não sei como responder isso para você, mas eu tenho certeza que você precisa de uma consulta. Ô, gente, eu vou pedir uma coisa para vocês, não fica mandando a mesma pergunta um monte de vezes. É tão ruim, sabe? Eu respondo todo mundo. Mas aí, igual a Thaís Fabiola 5, eu já respondi ela. E eu tô rodando aqui, só tem pergunta dela. A mesma pergunta um monte de vezes. Não faz isso não. Amanda Ada, 11 dias de atraso. Devo me preocupar? Não, você deve fazer o exame de gravidez. Boa tarde, Tatiana. Doutor, tem ovários policísticos, minha ginecologista passou glifages e regênesis. Poxa, casal Longini, o glifage pode ser usado. Eu sempre passo também para as minhas pacientes suplementação de vitamina D e de ácido fólico ou metilfolato. Agora, a reeducação alimentar e o exercício físico é fundamental, casal Longini. Boa tarde, Maria Rodrigues. A Tatiane disse que ama as minhas dicas. Muito obrigado. Ó, pessoal, de novo eu vou lá pro final, porque só tem pergunta repetida, tá? Então eu vou pular algumas que não são repetidas, mas só tem pergunta repetida. Então eu vou lá pro final de novo. Andresa Batista, boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem, Andresa. Fernanda Machado, doutor, o que significa massa ganglionária epigástrica? Será que é câncer no ultrassom? Fernanda, significa que você tem gânglios que estão aumentados, tá? É câncer? Não sei dizer o que é, porque eu não sei falar o quadro e não falaria também mesmo se eu soubesse. Agora, eu tenho certeza que você tem um médico que está acompanhando você. E ele vai fazer os exames, não dá para falar se é câncer ou não por um exame de ultrassom. A gente precisa ter toda
uma biópsia, precisa fazer toda uma investigação. Doutor, até que idade é saudável a mulher engravidar? Olha, o ideal é que seja antes dos 35 anos, tá? Após os 35 anos, toda mulher vai ser colocada num protocolo de gestação de alto risco, porque tem alguns riscos um pouco mais elevados. Mas hoje, Amanda, hoje as mulheres trabalham, estudam, têm uma carreira, então é muito comum a gente ver mulheres acima de 35, acima de 40 anos querendo a gravidez. E tudo bem, nenhum problema. Vai dar um pouco mais de trabalho pra gente? Vai. Mas tudo bem. Agora, o que acontece é que após os 35 anos, a fertilidade cai, tá? Então, uma mulher totalmente saudável, com menos de 35 anos, a chance dela engravidar é de 20% ao mês. Com 40, 10% ao mês. Com 44, 5% ao mês. Então, tem tudo isso. Doutor, estou tendo muita insônia com 34 semanas. Posso tomar alguma medicação para ajudar a dormir? Conversa com seu médico, Jaqueline. Às vezes pode passar alguma coisa assim. Tem uns remedinhos naturais aí que às vezes ajudam bastante. Porque incomoda, né? A barriga incomoda, não tem posição. Não é fácil, né? Doutora, a salpingectomia pode aumentar o fluxo menstrual? Só pela salpingectomia, não. Mas vamos supor, você tomava anticoncepcional antes, você fez a laqueadura, parou com o anticoncepcional, aí pode aumentar. Doutor, não vejo meu muco da ovulação, fica tranquila, mais de 40% das mulheres não vêm. Olá, doutor, boa tarde, eu não tenho as trompas, o mês passado menstruei 2 dias e parou, o que pode ser? Não tenho a menor ideia, pode ser só menstruação mesmo. Doutor, o que é cisto folicular no ovário? É um cisto que acontece porque está sendo formado um óvulo ali, é um cisto funcional, ele não é problema, tá? Você não precisa se preocupar, não tem que tratar, não tem que fazer nada disso. Boa tarde, doutor, descobri que minha filha tem doença de Crohn, é grave? Poxa, Juliana, a doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica intestinal, tá? Hoje nós temos muitos tratamentos, os tratamentos são eficazes, mas precisa da alimentação, precisa dos remédios, precisa da atividade física, e ela vai ter isso a vida toda. É grave, dá para ter até uma vida normal se fizer o tratamento certinho. Muco cervical 5 meses após os partos, estou amamentando, é normal? É. Só que isso é sinal que você pode estar ovulando, então você tem risco de engravidar. Tenho teratoma nos 2 ovários, posso engravidar? Poxa, Ana, poder até pode, mas qual o tamanho desses teratomas? E teratoma tem indicação de cirurgia, tá? Teratoma precisa operar, por quê? Porque eles vão crescer. Então, eu, se fosse você, conversaria com o seu médico. Pessoal, eu vou sair da live, já são 4h20, eu tenho que atender uma paciente agora e depois eu vou para academia. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, pedir desculpa para as que estão aqui e eu não vou conseguir responder as questões, vou responder mais uma que eu acho muito importante, que é a Gilmara. Quando tenho relação, dói o pé da barriga. Meninas, todas vocês que estão aí, coloquem uma coisa na cabeça. Nunca, 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 em nenhuma situação é normal ter dor durante a relação. A relação é para você ter prazer. Se você tem dor, alguma coisa está errada, tá? A gente tem que pensar em doença inflamatória pélvica, a gente tem que pensar em endometriose, em uma mulher com mais de 45, 50 anos, no ressecamento vaginal por causa da menopausa, a gente tem que pensar nas vaginites, nas infecções vaginais, a gente tem que pensar no vaginismo. Não é normal ter dor durante a relação, nunca, e em nenhuma situação, tá? Então, se você tem dor durante a relação, procure o seu médico. E outra coisa, não é para fazer ultrassom. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está com uma paciente que tem dor durante a relação é toque. A gente tem que avaliar como está a musculatura, porque ela está tensa no vaginismo. A gente tem que ver como está o colo do útero, se tem dor quando mexe no colo do útero, se tem dor quando palpa o lugar que está o ovário. Tudo isso, tá?
Então, se você tem dor durante a relação, procure o seu médico o quanto antes. Meninas, muito obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima.